O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 8º dia dentro da 8ª da Páscoa. Hoje é ressurreição, tal qual a noite da Vigília Pascal, do sábado passado. Rezamos ao longo dessa semana inteira e hoje vamos rezar também a oração eucarística primeira. E ali aparece dessa maneira: celebramos hoje o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o Evangelho da liturgia de hoje trata de uma aparição do ressuscitado na tarde daquele mesmo dia, do dia da ressurreição. Os apóstolos, eles estão reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Quais são os sentimentos que estão presentes no coração dos apóstolos? Medo, decepção, fracasso, remorsos, tristeza, sentimentos de incapacidade, de inutilidade, os piores sentimentos possíveis.
Vamos nos colocar no lugar deles. Diante da prova crucial do seu mestre, eles simplesmente desapareceram, sumiram. E Jesus ressuscitado aparece então nesse contexto para realizar a ressurreição dos discípulos. Ele ressuscitado quer realizar a ressurreição dos apóstolos. Antes, inúmeras palavras, inúmeros exemplos que nosso Senhor deu, inúmeras experiências que eles viveram ao longo de 3 anos, não foram capazes de transformá-los da maneira com que a ressurreição agora vai realizar essa obra nova na vida desses apóstolos. E Jesus, estando no meio deles, diz a eles uma palavra: a paz esteja convosco. Era tudo o que eles precisavam ouvir naquele momento. Jesus, ele tem uma palavra para cada momento da nossa vida. Esses apóstolos estavam perturbados. E Jesus, estando no meio deles, a primeira palavra que ele lhes dirige é esta: a paz esteja convosco. Ou seja, não vos tumultueis, não fiqueis apavorados. E diz isso por uma segunda vez: a paz esteja convosco, para confirmar que é isso mesmo, é esse o dom que ele quer lhes transmitir. Mas Jesus não para nesta palavra, nesse dom. Ele dá uma missão logo em seguida. Trata-se aqui de uma paz que lhes dá a possibilidade de serem enviados para uma missão pelo próprio Cristo. Agora, vejam comigo. Humanamente falando, não faz sentido que Jesus confie a sua missão àqueles que o abandonou no ápice do seu sofrimento. Não faz sentido. Não faz sentido que Jesus envia homens fracos e medrosos. Não faz sentido. Se eu fosse Jesus, eu tivesse sido traído da maneira com que fui, a primeira coisa que eu iria fazer quando eu me encontrasse com os meus discípulos era tirar satisfação por que eles tinham feito aquilo. O que vocês fariam? Eu ia querer entender. Por que vocês fizeram isso? Eu não falei que ia ser assim, assim. E Jesus faz justamente o contrário. Jesus não quer saber de nada. Jesus lhes dá a paz e lhes dá uma missão. Irmãos e irmãs, os apóstolos, com essa palavra, com esta missão, eles são cumulados de misericórdia. É isso que Jesus faz. Eles sentem que Deus não os condena, nem os humilha, mas pelo contrário, acredita neles. Jesus aposta a sua missão nesses homens fracos, medrosos, pecadores, traidores. É isso que nosso Senhor faz conosco também. Ele acredita em nós mais do que nós mesmos. Ele acredita em você mais do que você mesmo. Não importa as suas fraquezas. Jesus acredita, ele ama. Para Deus, irmãos e irmãs, ninguém é falho. Ninguém está fadado ao fracasso. Ninguém é inútil. Ninguém é excluído. Ele continua
falando aquilo que ele falou aos apóstolos a cada um de nós. Ele confia em nós. Depois disso, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Aqui está um outro sinal da misericórdia. Jesus usa de misericórdia com os discípulos, oferecendo-lhes o Espírito Santo, porque é por meio do Espírito Santo que os nossos pecados são perdoados. Os apóstolos, eles estavam acabrunhados pelo pecado, envergonhados pelo pecado. E o perdão no Espírito Santo é o dom pascal para ressuscitá-los interiormente. Quando o padre vai dar a absolvição sacramental, no sacramento da confissão, é justamente pela ação do Espírito Santo que os nossos pecados são absolvidos. Então, trata-se aqui do sacramento da confissão, que é chamado pelo Papa Francisco de sacramento da ressurreição. A confissão é o sacramento da ressurreição. E Jesus sopra, então, na vida desses apóstolos, para que eles, tendo os seus pecados perdoados pela ação do Espírito Santo, possam perdoar também em seu nome. Aqui Jesus está instituindo o sacramento da confissão, o sacramento da ressurreição. E aqui eu quero exortar cada um de nós a fazermos uso do sacramento da confissão, a não confessarmos apenas uma vez por ano. Confesse-se sempre. Procure o padre com regularidade, porque se trata do sacramento da ressurreição. Nosso Senhor nos ressuscita através do seu perdão. Não tenhamos medo de nos aproximar dele e suplicar a sua misericórdia. Conta uma historinha de um sábio, né, de que ele se aproximou de uma criança e começou a contar para ela a história de Judas. Explicava o remorso que Judas havia sentido por ter entregado o seu mestre, e falava para aquela criança do fim de Judas, que foi se enforcar numa árvore. E aí o sábio pergunta para a criança assim: tu, se tivesses a desgraça de trair Jesus, faria como Judas? Aí a criança diz assim: sim, eu faria como Judas. Irias, então o sábio pergunta para ela, né? Irias dependurar-te como ele? A criança responde: sim, só que em vez de dependurar-me numa árvore, iria dependurar-me no pescoço de Jesus, pedindo-lhe que me perdoasse. Isso é o sacramento da confissão. É dependurar-se no pescoço de Cristo e dizer: Jesus, perdoa-me. Jesus, dá-me a sua misericórdia. Agora veja, irmãos e irmãs, entre os apóstolos tem um pecador de destaque, que é Tomé. Tomé não estava junto deles quando Jesus lhes dá essa boa notícia. E ele recebe o testemunho dos seus irmãos, mas ele não acredita. Ele quer ver. E Cristo, diante da palavra de Tomé, que quer ver, Jesus ele entra na provocação. Se fosse eu no lugar de Jesus, de novo, eu diria assim: azar do Tomé, que não estava aqui na hora que eu apareci, né? Que ele trate de me encontrar em outro lugar. Eu não vou dar o ar das graças de novo, não. Mas Jesus, ele tem um coração bom, né? Ele não é igual o padre Tiago, né?
Ele entra na provocação de Tomé. Irmãos e irmãs, consideremos aqui a paciência de Cristo. Como Cristo é paciente com Tomé. E paciente conosco. Vejam, olha a grande misericórdia de Cristo. Pelo bem de uma só alma, Ele expõe o seu corpo aberto de feridas para salvar apenas um, o Tomé. Porque para Cristo, todos, indistintamente são importantes. Aqui, é como se fosse aquela parábola das 100 ovelhas, que perdeu uma e o pastor foi em busca daquela que se perdeu. É isso que Jesus está fazendo aqui. Ele já tinha os 10, mas ele tinha 11. O Tomé se perdeu e ele vai mais uma vez ao encontro de Tomé. Tomé precisava de mais uma prova. O testemunho dos apóstolos não foi o suficiente para ele e Cristo lhe dá mais uma prova do seu amor. Mas notem que não foi de imediato. Quantos dias depois? 8 dias depois. Se coloque no lugar do Tomé. Eu iria entrar em desespero. Se alguém me diz agora, olha, eu preciso conversar com o senhor amanhã, eu já entro, né? O que essa pessoa quer? O que ela quer falar comigo? Não sei se vocês são assim, mas eu sou. A gente fica curioso, né? Oi? Depende, né? Às vezes nem quer, meu. Vai adiando mais e mais. Pois bem, mas o fato é que Cristo aparece para Tomé 8 dias depois. Então, imagine todos falando para você, nós vimos o Senhor. E Tomé dizendo, eu só acredito se eu ver. Nós vimos o Senhor, eu só acredito se eu ver. 8 dias assim. Os discípulos alegres, felizes por terem visto o Senhor. E Tomé não participando daquela alegria. Não participando daquela experiência. Jesus demora para aparecer para Tomé, para fazer crescer no coração dele o desejo ainda mais firme de vê-lo, de se encontrar com ele, a fim de que, uma vez vendo Cristo, tocando em Cristo, a fé de Tomé jamais voltasse a vacilar. Jesus demora para que a fé de Tomé seja depois uma fé inquebrantável. Uma fé inabalável. Aqui está, talvez, irmãos e irmãs, a resposta. Por que é que Cristo demora a responder às nossas questões? Por que é que Cristo demora a nos atender, nos ouvir? Não porque Ele não quer nos dar, mas é porque Ele quer fazer crescer nas nossas almas uma fé cada vez mais firme e inquebrantável nele. Mas observem, como que se dá essa aparição? Como que se dá? Jesus entra de novo no meio dos discípulos e ele não espera que Tomé o interrogue. Ele se antecipa. Aqui está outro sinal da misericórdia. É próprio da misericórdia se antecipar. Ele não espera Tomé vir. Ele vai ao encontro de Tomé. E para mostrar que ele estava presente quando o apóstolo falava com seus irmãos, vejam, Jesus não estava fisicamente quando Tomé disse, eu só acredito se eu ver. Ele não estava fisicamente. Mas quando Jesus aparece aqui, ele emprega as mesmas palavras que ele usou naquele momento. Justamente para dizer, Tomé, eu não estava lá, você não me viu, mas eu estava lá. Porque eu estou vivo, estou em todo lugar, estou ressuscitado, estou presente em todo e qualquer lugar. Eu estava lá, Tomé, por isso eu estou usando as mesmas palavras. Coloca aqui a tua mão. Toca.
Primeiro Jesus o repreende com essa palavra, né? Toca, Tomé. E depois lhe dá uma instrução. Não sejas incrédulo, mas fiel. Esse detalhe é importante. A misericórdia, ela antecipa. Ela acolhe. A misericórdia, ela toma a iniciativa, mas ela exige fidelidade. Exige fidelidade. Não podemos brincar com a misericórdia divina. Já que Deus é bom, então... né? Não podemos brincar com a misericórdia. Ela exige fidelidade. Irmãos e irmãs, Tomé, vendo e tocando o homem, Jesus confessa o Deus que ele não via e nem tocava. O que ele diz? Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Imediatamente ele professa a fé em Jesus Cristo. Ao tocar nas chagas, nas mãos, nos pés, no lado de Cristo, ali há uma fonte inesgotável de misericórdia. Cristo levantou Tomé com essa experiência, ressuscitou Tomé com este encontro. Tomé e os demais apóstolos receberam a misericórdia e por isso foram ressuscitados. Nessa noite, é isso que nós vamos pedir a Jesus para cada um de nós. Que experimentando a sua misericórdia, nós sejamos ressuscitados. Nós nos levantemos das portas fechadas, saiamos das portas fechadas, do medo, da tristeza, que ao nos encontrar com a misericórdia do Senhor, nós façamos a experiência que Tomé fez. E para concluir, irmãos e irmãs, os apóstolos, eles recebem a misericórdia dessa maneira, para que eles sejam misericordiosos para com os outros, para que eles perdoem em nome de Cristo. É muito difícil ser misericordioso se nós não nos damos conta de ter obtido misericórdia antes. Se você não fez a experiência da misericórdia, você não vai tratar os outros com misericórdia. É por isso que a comunidade dos primeiros cristãos, descrito na primeira leitura, é uma grande realidade. O que disse a primeira leitura? Onde há uma comunidade com misericórdia, entre os seus membros, há verdadeiramente um só coração e uma só alma. Não há necessitados entre eles, porque um se compadece do outro, um se entrega pelo outro. Mas essa comunidade, ela estava em torno de uma verdade fundamental. Cristo ressuscitou, Ele está vivo no meio de nós. Esta é a verdade que precisa nos alcançar, para que nela experimentemos a misericórdia e assim vivermos de misericórdia e na misericórdia com aqueles que estão ao nosso redor.